A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mão da chuva para esse sertão sofredor, o sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. Rio correndo, cachoeiras estão zoando, pedra molhada, mato verde, terra molhada, mato verde, que beleza. Quanto mais o povo alegre, mais alegre a natureza. Nós somos a fonte didática e metodológica para a ecologia e o meio ambiental da região Nordeste, desde 1992, produzindo informação de educação ambiental e divulgando no Brasil e no exterior. Durante todos esses anos, sempre utilizando recursos de audiovisuais que possa sensibilizar o homem, principalmente o homem do Nordeste brasileiro, de que a seca aqui não tem relação com falta de água, com falta de chuvas, porque aqui no Nordeste, nessa área do Nordeste que é chamada de semiárido, chove no mínimo 300 litros de água por metro quadrado, ou 300 milhões de litros por quilômetro quadrado. Só que existe um período de chuva e um período de seca, todo ano, naturalmente. E enquanto o período de chuva está diminuindo, o período de seca aumenta. E como a gente sabe, os vegetais escolhem o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. E por isso o vegetal, que é autótrofo, converte os elementos da natureza em massa orgânica vegetal, ou seja, em vida. É o 5º elemento da natureza. Nós estamos aqui nessa represa, na pequena represa de um açude. Estamos vendo essas juremas com o tronco no meio da água, dentro d'água, submerso e já dando sinais de morte. As folhas já secando, porque a jurema não é planta aquática. Existe a planta aquática, como essa que nós estamos vendo aí à nossa frente, que nasceu na água. Enquanto que nós estamos vendo lá no meio da água plantas que não são aquáticas. Estava aí quando o açude encheu. E agora elas só vão morrer. Não tem outra saída, porque não são aquáticas. É a natureza que cria dessa forma. Cada um no seu lugar, cada planta no seu lugar. De acordo com os elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Quer dizer que se a situação aí mudou, já não tem solo, e a planta que não é aquática precisa de solo para tirar nutrientes minerais e tirar água, e ali está afogada na água, morre. E a gente cantou uma música aí, dizendo que a seca fez a gente ir embora. Isso é uma situação que existia aqui normalmente. Lá no século anterior, no século XX, de meados do século, ou seja, lá por 1950, até 1980, 1990, a seca que o homem faz sempre existiu e sempre existirá, e vai se agravando à medida que ele vai agredindo mais o terreno. Mas para nós que fazemos educação ambiental científica, o mais grave é ver que o homem, ao invés de mudar o comportamento para fazer com que 300 milímetros de chuvas sejam suficientes para captar e armazenar água da chuva para fazer tudo o ano todo,
com abastecimento urbano e para a produção de alimentos, vemos que com 500 milímetros o homem já não consegue fazer com que essa água permaneça aqui. Água doce, nós estamos falando em água doce porque água doce no estado líquido é o terceiro elemento da natureza. Não adianta contar com água do mar, porque o homem é bicho de água doce, como todos os seres vivos que estão aqui fora dos oceanos. O Nordeste, por exemplo, o Rio Grande do Norte tem um litoral, ou seja, no mar, com 401 quilômetros de extensão. E é a área do Rio Grande do Norte que mais sofre com o problema de água. Algumas vezes se beneficia, como é o caso de Macau, Areia Branca, porque estão no mar e tem salinas. Se chover, muita água, a água doce vai destruir o sal. Sal e água doce não se misturam. Então lá no mar está o litoral. Nessa parte que nós citamos, entre Touros e a divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, está o litoral mais seco do Brasil, por conta de chuva pouca. O que é incrível, porque inclusive perto daquela área nós temos o chamado Mato Grande, que é uma faixa de mato, de vegetação, que poderia muito ser chamado de Mata Atlântica, que chega até Mossoró. Só que essa mata foi desmatada, foi desmanchada. E como a gente disse no início, o vegetal escolhe o lugar para nascer de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. E quando a gente diz que 300 milímetros de chuvas aqui não é seco, não deveria ser seco. Desde que o homem aprendesse a captar e armazenar água da chuva com segurança, nós estamos aqui diante de um açude que pode ter no mínimo 5.000 desses pequenos açudes no Rio Grande do Norte. Enquanto isso, a maioria do estado é abastecido com água do açude Armando Ribeiro Gonçalves, que é o maior reservatório de água do Rio Grande do Norte, porque não seca, enquanto que esses outros secam. E se a gente pegar um copo aqui um copo cristalino, de cristal mesmo, e pegar um pouco dessa água, a gente vai ver que essa é barrenta, não tem como ela sentar, como a gente diz aqui. Fica água cristalina, água boa que veio da chuva. Sem falar que aí tem toda a qualidade de micro-organismo e muitos insetos. E se tivesse peixe, estaria os peixes fazendo suas necessidades fisiológicas aqui. Aí não é água de se beber, mas a água que veio da nuvem era água de beber. Inodora, incolor, cristalina. E aí, quando bateu no chão, se transformou nessa sopa da cor de barro, que tem mais de 70 elementos químicos, físicos, orgânicos estranhos à água, que não existia na nuvem, não existia na água da nuvem. É do chão, da litosfera. E aí, quando a gente diz que 300 milímetros de chuva é chuva abundantemente para se fazer tudo em qualquer lugar do mundo, é preciso que a gente lembre como comparação que metade do território dos Estados Unidos recebe menos de 200 milímetros de chuva por ano. E ninguém vê aquele povo gritando, seca, seca. Não, não tem. Tem sim, mas eles conseguem contornar, fazendo a transferência de água de um ponto para outro. Aqui a única transfusão de água que está sendo feita, que é no Rio São Francisco, é um desastre.
Para a felicidade dos idealizadores daquela coisa, nos últimos 2 anos vem chovendo bastante nessa área do Nordeste. E aí o homem não precisa de água de canal, não. Porque ele sabe que aquela água é imunda. Água que vem de um rio, lá de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Muitas cidades nas margens do rio jogando esgoto, lixo. Minas, que usa inclusive mercúrio, que bota naquele líquido. Enquanto que aquele pode pegar água diretamente da nuvem todo ano. Nunca deixa de chover aqui, nem deixará, apesar das agressões. Então nós estamos falando aqui do que está ao alcance do homem, ou seja, a água existe, e é água doce, limpa. E ele deixa a água se transformar em lixo, água no estado lixo. A água sente-se tão envergonhada num ambiente contaminado, poluído desses, porque aí o gado está urinando, defecando aí dentro direto. Gado, todos esses assuntos aqui da área do Nordeste, porque o homem aqui praticamente não planta mais agricultura, vive de criar gado. Quando chove tem pasto. E como a gente disse aqui, as chuvas aqui vêm todo ano, e a estação chuvosa pode durar somente 90 dias e o ano tem 365 dias. E precisa que alguém com capacidade intelectual capte e armazene essa água para disponibilizar dessa água para tudo o tempo todo.